tem dinheiro que paga. O terceiro voto foi o do livramento, ninguém paga o livramento. Isso são títulos, não é para pagar. Deus Eu abençoe, bem sei porque amada. eu não Obrigado. sou uma mula sem cabeça. Eu sei que ninguém paga os votos, a benção nunca. Eu não sou nenhuma mula, nem uma otária, irmão. Com quem que você pensa que está lidando? Porque eu nunca fiz nada sem a direção de Deus. Até as cores da igreja, ele disse. Ele mandou tirar uma toalha de mesa porque me falou que não era das cores. E no dia que eu deixei a mesa descoberta, eu levei uma espadada. Até nisso Deus me revelou que não podia deixar nem por um segundo a mesa sem toalha. Até nisso Deus me revelou. E todos os votos, todos os títulos foi reveladíssimo pelo Altíssimo. E ele disse que ia me revelar mais. E até hoje eu estou esperando que ainda não revelou. Ele disse que todos os títulos, o irmão entende que é título, porque ninguém paga uma cura. Ninguém paga um livramento. Eu não sou uma mula que não entendo isso, irmão. Deus livra tanta gente que não é crente criança, sem esse voto. Mas ele quis. E eu não questiono, não. Foi da vontade de Deus, sim. O irmão veja quem é que está lhe dando essas revelações, porque Deus não vai passar por cima de uma coisa que ele usou uma criança. E depois me confirmou e mandou aguardar os títulos. Ele revelou assim: aguarde os títulos, e demorou alguns meses para ele me revelar esses títulos. E depois de alguns meses ele me revelou os títulos que eu deveria pôr nos envelopes. Irmão, eu não queria. Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo. Olá, família, bom dia. Graça e paz, glória a Deus nas alturas. Deus seja louvado. Aleluia, quarta-feira, né? Hoje é 7 de maio de 2025. Deus de poder, Deus de glória, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela chuva que ocorre aqui no meu estado, aqui na minha capital. Mas eu te peço, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai guardando a cada família que mora em área de risco. Com as tuas mãos poderosas, vai protegendo, guardando, e não deixa, Senhor, deslizamento de terra ocorrer e acontecer e cefar vidas. No poder do nome de Jesus, abençoa o dia de cada trabalhador, abençoa o dia da minha família, abençoa o dia da minha esposa, abençoa o dia, Senhor, da família da minha esposa, abençoa o dia da família de cada inscrito, abençoa o dia da família de cada um que vai assistir, cada um que vai se inscrever, que Deus lhe abençoe no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia para todos vocês. Eu vou trazer aqui um vídeo após a minha fala, e ele vai iniciar e vai terminar esse trabalho, para você perceber o quanto a mentira toma tamanha proporção dentro desses lugares que dizem ser igreja. Pessoas que dizem que é profeta, pessoas que dizem que vai ao céu, que vai ao inferno. Só que essas pessoas, irmão, entendam uma coisa: foram levantados por Satanás. Isso. Que é isso? Isso, irmão. A própria Bíblia nos diz isso. Jesus disse ali em João capítulo 6, no versículo, se eu não me engano, 33, que ele diz assim: eu vos escolhi, mas um no meio de vós eu não a escolhi, esse é o filho da perdição. Jesus estava falando ali de Judas Iscariote. E quem é Judas, irmão? Mentiroso, ladrão, ganancioso. E o que é que você vê nos dias de hoje? Eu vou te mostrar algo aqui
escandaloso a respeito dessa profeta Jezabel, bispa Nadir. É incrível isso, irmão. Mas não é só ela não. O negócio está tão bom, em aspas, né? Digamos assim, que tem pessoas querendo imitar essas blasfêmias. Você vê o Miguel, você vê o Marcinho, você vê até o Júnior Trovão, que é Astur. Irmão, é tanta coisa. Eu vou trazer alguns trabalhos aqui para você ver. Mas o trabalho de hoje é isso. Então, porque Deus que mandou eu colocar os envelopes. É brincadeira? Envelope da proteção, envelope eu sou o Deus que te cura. Tira, ela pegou ali em Êxodo, capítulo 15, no versículo 25 em diante, porque se você entender o que é que Deus está dizendo ali em Êxodo, ele está dizendo assim, ó: se ouvires a minha voz e abrir os ouvidos aos meus mandamentos e fizer o que é reto diante de mim, preste atenção, nenhuma das pragas que pus sobre o Egito porei sobre vós. Só que aí, querido, a gente está no Antigo Testamento, é por isso que não vem uma praga sobre essas pessoas. Marcelo, você quer isso para essas pessoas? Não quero, só que eu estou lhe dizendo. É por isso que não acontece algo com essas pessoas, porque a graça é que prevalece nos dias de hoje. Só que essa graça, ela tem um tribunal, ela tem um juízo, ela tem um juiz e ela tem um martelo. E nesse dia, esse juízo acontecerá. Então, vocês querem brincar, só que o problema é que vocês estão arrastando pessoas que não querem buscar entendimento, pessoas que não querem se aproximar de Deus. Isso que me deixa triste e chateado. Eu não enxergo, gente, mas dentro da minha limitação eu procuro todo dia aprender um pouquinho. Mas quem me ensina? Jesus. Porque eu leio, releio, penso, repenso, até eu chegar a um entendimento. Mas esse entendimento vem por mim? Não, vem de Deus. A minha esposa sai para trabalhar, eu fico aqui em casa, mas eu fico aqui, sabe? Observando, ouvindo as coisas e estudando ali, dizendo, meu Deus, o que é isso? E aí você observa que ela mente, cinicamente, que depois ela vai dizer assim, então eu vou esperar Deus falar comigo, irmão. Não com você, ele tem que falar comigo. Então, primeiro, Deus não falou com ela coisa nenhuma, você está entendendo? A gente tem que ver essas coisas. A gente temos que observar essas coisas. A pessoa, quando ela comete um crime, que as autoridades chama uma vez, chama duas, chama três, até apertar aquela pessoa não permanecer firme no que disse no início, tá entendendo? E esses crentes, eles falam logo no início o que eles são e vocês não enxergam isso. Então, vamos observar o vídeo, vamos prestar atenção. Que Deus abençoe o teu dia, se inscreva no canal, vamos bater essa meta de 1000 inscritos, conto com a sua ajuda. Tenha um ótimo dia, ficam na paz do Senhor Jesus, amém? A gente vai colocando o comentário de vocês na tela aí, viu? O filho da irmã Nadir junto com ela, né? Vocês aqui, porque eu fui bloqueado pelo filho da irmã Nadir junto com ela, né? A situação a qual houve o bloqueio, né? Nosso afastamento, digamos assim, né? Nós tivemos meio que um atrito. E porque eu vou estar contando para vocês aqui agora. Amém? Em nome de Jesus. Vou aguardar um pouco enquanto o YouTube vai comunicando aos irmãos, mas eu vou começar falando, porque eu vou deixar a live salva. Amém, meus amados e queridos irmãos? Bom, eu quero começar a dizer para vocês, nessa igreja que eu fui, eu já comecei a ver os votos de cura, voto de livramento, e as pessoas colocando dinheiro dentro de voto, pedindo dinheiro. Eu achei errado, eu falei, olha, irmã, Deus não se agrada disso, copiando a Deus é Amor. Ela fala tanto da igreja Deus é Amor, em relação ao voto, que eu já falei dessa voto de cura, voto de livramento, que é errado, e ela copiando. Dentro da igreja dela estava tudo isso. Eu falei, irmã, a senhora tem que tirar isso aí, porque Deus não se agrada
Deus não precisa de dinheiro para curar ninguém. Deus não precisa de dinheiro para poder libertar ninguém, para livrar ninguém, porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus não anda no pecado e o maligno não lhe toca. Ela não gostou. Ela falou de uma forma comigo terrível. Meu Deus do céu, ela ficou de um jeito tão assim que eu fiquei assustada. Eu falei, irmã, a senhora reagiu dessa forma, porque eu falei para a senhora para tirar os votos de cura e de livramento, que Deus não precisa de dinheiro para poder livrar e curar ninguém. Ela reagiu de uma forma terrível. A minha mãe tinha falado para mim assim, ó, o dia que você falar alguma coisa para essa mulher e ela não gostar, ela vai se voltar contra você de uma forma terrível. Você vai, porque você pega na mão do Senhor. Eu sei que na hora da gente dá raiva, a gente fica, né, irmãos, fica triste pelas perseguições e tal, entrega nas mãos de Deus. Aí o pastor Augusto falou dessa forma para mim, eu tomei um susto. Irmãos, eu fiquei chocado com o que ele disse para mim. Ele entrega na mão de Deus, pastor Augusto, tal. Ele falou assim, Deus está no trono, Jesus Cristo está vendo essa live, e aí Deus vai colocar eu e eles na balança. Amém, irmão? Se eu estiver mentindo, Deus vai me castigar. E se eu estiver falando a verdade... Amém, irmão? Está tudo na mão de Deus, está vendo essa live aqui. Jesus está vendo essa live. Então ele falou assim, já pedi para todos os santos, eu já pedi para tudo que é santo. Eu tomei um susto, eu falei, como que o pastor fala isso para mim? Eu fiquei na minha cabeça, falei, voltei para casa falando, Senhor, por que ele falou, já pediu para todos os santos? Ele é um pastor, ele deveria ter falado, não, irmão, estou em oração, já pedi a Jesus, está na mão de Deus. Ele falou assim, eu já pedi para todos os santos, já para poder... Falei, hein, como que ele falou isso aí, que já pediu para todos os santos? Em relação aos canais que atacavam eles? Bota dentro da tua casa aí, ó. Empurra. Não sei se é do lado de fora, depois a gente conversou, falei assim, irmã, essa revelação aí, Deus não me mostrou Lula morrendo não, tá? Essa revelação aí... Olá, meus amados, querido irmão. Eu vou trazer aqui um trabalho a respeito da mulher de Deus. Eita, que mulher canela de fogo. Essa daí vê Jesus todo dia, Jesus se prostra de joelho aos pés dela, e Jesus leva ela no céu, leva ela no inferno. Jesus só não mostrou para ela um ateu entrevistando ela, desmascarando ela. Jesus só não mostrou ela o Gredson. Como é que pode? Me explica isso aí. Como é que eu sou de Deus, tenho intimidade com Deus, sou profeta, e o Gredson está armando um laço e eu caio direitinho? Que mulher de Deus é essa? Isso é bom acontecer, isso é maravilhoso acontecer. Muitas das vezes a gente não entende o agir de Deus, mas aí, sabe para quê? A máscara cair. A máscara cair. Não tem um louvor que diz, me disfarçarei, entrarei na peleja, assim Acabe falou. Usou uma veste que não era sua, até quem era de guerra ele enganou, mas a Jeová ninguém pode enganar. E um crente disfarçado não tem como fazer revelação. Eles dizem que é do manto, eles dizem que é do mistério. Papai, mas vamos perceber isso aí. Deus não testificou em mim, não. Lula não vai morrer, irmã. De jeito nenhum. E foi batata. A revelação não se cumpriu. Lula não morreu. E ela falou dentro da igreja, bem alto no microfone para todo mundo, que Lula ia morrer em 3 dias e Lula não morreu. E eu falei para ela. Na verdade, eu lembrei agora, Deus me fez lembrar. Foi na casa dela, dentro da casa dela, sentada com ela, eu e ela na cozinha. Eu falei, irmã, Deus não me mostra. A senhora falou lá na igreja que Lula ia morrer em 3 dias, irmã. Deus não mostra isso para mim. Não testifica essa revelação. Dentro da casa dela, nós tomando café, na verdade, conversando, e realmente a revelação não se cumpriu. O Lula não morreu. Tá vendo?
Pastor Augusto disse, eu falei assim, olha, Pastor Augusto, conversando sobre as pessoas do YouTube que estavam atacando ele, meu e querido. atacando a irmã Nadia e tal, eu falei assim, irmão, ora, pede a Deus. Mentira. Ninguém aqui não... Então Verdade, é isso aí. ó. Verdade. Vou estar fazendo, se for necessário, faço outro vídeo. Tudo que eu tô falando aqui, eu vou mostrar pra vocês a nossa conversa, como que foi. Amém? Tudo que eu falo é com provas, irmão. Tenho provas de tudo que eu falo, assim, tudo. Para mostrar. Como eu disse, ela sempre me tratou com muito respeito, mas tem essas questões que Deus me mostrava sobre ela e eu precisava falar. Amém, irmãos? Se Deus permitir, em nome de Jesus, vou estar falando aí sobre a questão do... muita gente pode achar que eu... pode... E observe, irmão. Pegam muito a passagem do rei Ezequias. Rei Ezequias. Isso. Aí ficam fazendo malabarismo com a Bíblia. Quem fez isso foi o diabo no Monte da Tentação. E se ela fosse tanto de Deus, ela saberia que esse rapaz aí é um problemático também. Aí ela não conseguiu ver o laço, ele armou direitinho e ela caiu. Outra coisa, Deus que me mandou fazer o envelope. É brincadeira, gente. É brincadeira. O envelope da proteção. Você pega o envelope da proteção, faz seu voto e Deus vai te guardar, viu? Não vai lhe acontecer nada. Você pega o envelope da cura e você não vai ficar doente, tá? Você pega o envelope, qual é o nome do outro envelope? Da prosperidade, e você vai ser rico. Gente, por que vocês caem nisso? Por que vocês acreditam nisso? Esses envelopes só servem para enriquecer eles. E outra, eles são mentirosos, eles são servos do diabo. Eles servem a Satanás. Eles não servem a Deus. Deus nunca pediu essas coisas, gente. Deus não ordenou ninguém a pedir nada disso. Se você anda conforme o querer, a vontade de Deus, o Salmo 91 diz que ele te guarda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. A palavra de Deus diz também lá em Êxodo 15, que se ouvir a minha palavra, ouvir os meus mandamentos, ouvir a minha voz e fazer o que é reto, nenhuma dessas pragas que pus sobre o Egito porém sobre ti. Vocês não acreditam em Deus, acreditam no diabo. E essa senhora aí, deveria tomar vergonha. Se colocar num lugar. Qual é o exemplo que ela dá pro filho, pro neto? Nenhum, irmão. Isso aí se chama pedra de tropeço. Assim, é como se... Muita gente vai interpretar do jeito que quiser. Eu possa estar defendendo Todo mundo sabe que o que eu falei do Flávio Amaral eu penso, e eu mantenho minha palavra. Mas sobre o Helder, eu vou estar fazendo um vídeo, se Deus permitir. Meu irmão, eu vou... Rapaz, o Helder, né, irmãos, que eu sinto que ele tá querendo entrar na política, Rapaz. como se ele tenta copiar o Flávio Amaral. Tava lá no... Copiar o Flávio Amaral. Ali é uma cobra. Eu vejo ele, rapaz, ali como uma cobra. Olha, toma... Dando continuidade aqui. Quem tá mentindo dos dois? Os dois. O Gleidson, né, que é chamado de Zé Pombinha, e a profeta Jezabel, a bispa Nadia. Observe que confusão nesse cristianismo, na verdade nessa religião. Por quê, Marcelo?
irmão inscrito desse canal e você que vai se inscrever, observa qual é o foco desses que se dizem líder religioso. Qual o foco? Eu não enxergo, tá vendo? Mas eu vejo tudo. E eu sei qual é o foco. Somente dinheiro. Bota isso na sua cabeça. Somente dinheiro e mais nada. Mais nada. Esqueça qualquer outras coisas. Essas pessoas só pensam em arrancar o seu dinheiro. E isso é bíblico. Jesus disse: esses lobos só querem a carne e a lã das ovelhas. Mas vocês não querem acreditar em Jesus. Isso é que me deixa bastante triste e chateado. Cobra, e ele tenta copiar o Flávio Amaral. Ele quer, eu vejo ele, eu tô vendo ele querendo entrar na política, e ele querendo, já levou, eu vi um vídeo do rapaz, o Wagner, já na casa dele, ele fazendo comida e tal. Eu já falei assim, meu Deus, já tá querendo tomar, sabe, irmão? Tá vendo que Deus tá desmascarando a situação do Flávio Amaral ali? Ele já tá querendo copiar, entendeu? Tomar o lugar do Flávio Amaral. Copiar o Flávio Amaral. Eu vejo ele uma cópia genérica do Flávio Amaral. Olha, Eric, vou acompanhar. Ele querendo copiar. Todinho, até a mulher, tudo querendo copiar. Tá lá no canal dele ainda. Copiar o lugar dele, entendeu? Assim, criar já uma nova falcatruagem. Helder tirou a live do ar. Helder privou a live. De tira prótese. Eu tô vendo já ele criando um novo esquema. Uma nova falcatrua de... Entendeu? Se acontecer alguma coisa de Flávio Amaral, se a casa do Flávio Amaral cair, eu tô aqui, vou tomar o lugar dele, vou ficar no lugar dele. Entendeu? Eita. Eu vou fazer um vídeo depois, se Deus permitir, o nome de Jesus, falando sobre essa questão aí. Que eu tenho visto aí que esse rapaz ele tá querendo já tá querendo se criar. Cobra criada, esse Helder. Olha, tá vendo? Já entrou na política, ele já... Tipo assim, se a casa do Flávio Amaral cair, eu entro no lugar dele, eu já tomo posse do lugar dele. Tá vendo, Edna? O Helder tira prótese. Já tá entrando na política, já tá querendo já se crescer ali pra poder o genérico dele. Entendeu? É o que eu via claramente isso. Ele já querendo já ali, de pouquinho, de mansinho, já tá querendo ali na verdade, falar a verdade, vou falar logo rasgado, assim, porque eu sinto que ele quer tombar mesmo o Flávio Amaral, derrubar. Eu falei o que Deus manda sobre o Flávio Amaral, não tiro nenhuma palavra do que eu disse, mas a verdade é que o Helder de Oliveira, ele quer derrubar o Flávio Amaral. Detonou o Helder agora. Ele quer o lugar dele. Ele quer o lugar dele. Eu falei o que Deus mandou, o que Deus mostrou. Esse Helder é cobra. Ele quer entrar na política e ele quer o lugar do Flávio Amaral. Pode pensar. Quem quiser pensar que eu estou defendendo o Flávio Amaral, problema de quem pensar. Mas eu analisei ele ontem, aí viu um rapaz lá dentro da casa dele fazendo comida, e não sei o quê. Olha aqui, não sei o quê, que aqui tem não sei o que lá, e tá. Falei, esse é o capeta puro. Já tá querendo já tomar o... Devagarinho já tá querendo... Entendeu, irmãos? Tombar o outro. Rapaz, meu irmão. Já tá querendo tombar o outro. Sobrou pra Helder agora. O salvador de trânsito, o tirador de prótese de trânsito, entendeu? Se a casa do Flávio Amaral cair, eu vou ficar no lugar dele como o novo tirador de prótese de peito. Mas já tá infiltrado na política. Pode observar que ele já tá se infiltrando na política. Pra vir com já vem com um novo CNPJ, uma nova falcatrua de tira prótese de trans. Eu sou o novo salvador da pátria que vou ajudar as trans. Entendeu? Mas já quer tombar o Flávio Amaral pra ficar no lugar dele. Isso que eu percebi. Cobra, cascavel. Meus irmãos, é isso aí. Mas se Deus permitir, eu faço um vídeo. Cobra Você cascavel, sabe que comigo não tem essa. Rapaz, cobra cascavel. Vamos lá, colocar do começo pra você ouvir. Bom dia, pastor Augusto, a paz do Senhor Jesus Cristo.
Eu estava aqui em oração e Deus tinha me mostrado algo lá na igreja, o qual Deus me mostrou e falou que não estava se agradando, tá? E Deus me mandou, me ordenou que te falasse dentro da palavra, te desse a revelação, o recado dele, e te lembrasse dentro da palavra que está contra a Bíblia, a palavra do Senhor. Não existe voto de livramento. Esse voto, ele é inadequado, ele é um voto que não existe, tá? De acordo com a palavra do Senhor, a Bíblia fala que o anjo do Senhor que é quem nos livra. Então, não precisa de voto nenhum para poder Deus livrar a gente. Os anjos do Senhor já estão ao nosso lado para nos livrar. Esse tipo de voto aí é um voto antibíblico, ok? E Deus, assim que eu cheguei na igreja, ele me mostrou lá naquela caixinha que não estava se agradando, porque não está na palavra do Senhor, é algo que está fora da Bíblia. O Senhor está indo contrário à palavra de Deus. Amém? Porque todos os que têm, até mesmo os que não são servos de Deus, Deus livra, guarda e protege, estão desprotegidos no mundo espiritual porque não entregaram a vida a Jesus. Mas até esses, Deus dá livramentos sem precisar de fazer voto com dinheiro. Amém? Então, foi esta a ordem que Deus me deu para te falar, para te dizer. Este voto é antibíblico. Deus não está se agradando. Amém? E vou selar a revelação que eu te entreguei, o recado de Deus, com mais uma palavra. Deus fala que ele não tem culpado por inocente. O que já que bloqueei, é isso? já bloqueei, William. Bloqueei Avisado, logo. Amém? Tava abusando desde o começo da live, velho. Alertado por Deus. Bloqueei logo, através querendo da minha aparecer. vida. Então, ali os irmãos entendem que para Deus guardar e livrar e proteger, é necessário que coloque alguma oferta, algum dinheiro ali dentro. E isso está fora da Bíblia. Isso é uma heresia. Amém? Então, já falei da Igreja Deus é Amor também, do voto do livramento, que isso é antibíblico. Eu falei no canal lá sobre a Deus é Amor e jamais eu iria deixar de falar o que Deus mandou para a igreja também, né? A igreja a qual vocês tomam conta também. Amém? Senhor Jesus, fui eu que Pai do Senhor, irmão Gleice, Deus abençoe, agradeço por ter passado a revelação, porém esse é um assunto que não é comigo, porque eu não sou o presidente da obra, não fui eu que Deus não deu para mim os fundamentos da igreja, deu para a Bispa Nadir que é a presidente, e que Deus deu para ela todos os fundamentos e estatutos e normas do ministério, Deus deu para ela, não foi para mim. Então, a gente está hoje aqui no batismo, vamos pegar a estrada, estamos de viagem. No tempo que for oportuno eu vou colocar o seu áudio para ela ouvir e depois ela retorna com uma resposta para o irmão, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus. Aí ela diz com firmeza que foi Deus que mandou ela fazer os envelopes e os títulos. Faz esperteza, o título, você não está entendendo, irmão, o título. E ele aí, para não perder amizade ou sei lá o que, ele diz: eu não estou falando dos votos, estou falando do voto da proteção. Ei, Deus não precisa de mim e nem de você. Quando é que as pessoas vão entender que Deus, ele quer um coração puro e aquebrantado? Quando é que vocês vão entender de que maneira devemos adorar o Senhor? Com sinceridade, com verdade. E você vê nesse chiqueiro que eles chamam de igreja, é tanta maldade, irmão.
É tanta malícia, esse evangelho sanguessuga, esse evangelho canceroso, esse evangelho destruidor, esse evangelho roubalheiro. Esse evangelho aí. E não adianta vir aqui dizer que é isso não. É só isso que a gente vê. Ei, a moda pegou. Eu não preciso mais trabalhar. Falar de Jesus, oferecer essa mercadoria, me dá dinheiro, sem eu fazer nenhum investimento. Porque é isso que essas pessoas fazem. Essas pessoas fazem de Jesus um objeto, uma mercadoria. E o que me deixa mais triste é que tem comprador. Você vai ver nos cortes aí a voz do irmão Eric Ribeiro, que eu peguei esse trabalho lá no canal dele, dando a credibilidade ao irmão Eric Ribeiro. Irmão, é incrível a ciniquez desse povo. É por isso que eu disse, a profeta Jezabel, bispa Nadir. Porque é assim que ela é. E eu vou lhe dizer o porquê. E eu vou te dizer o porquê. E Pai do Senhor, irmão Gleison, olha, eu vou falar a respeito dos votos. Deus não é Deus de confusão. Deixa eu te falar. Quando nós fundamos a igreja, eu não ia fazer voto nenhum. Deus mandou fazer os votos. Eu peguei uma briga com Deus. Eu falei com Deus que eu não ia fazer voto nenhum, só ia tirar as ofertas e os dízimos, sem voto. E frequentava no início um advogado com uma criança pequenininha. E eu não tinha feito os votos. Essa criança foi usada por Deus para falar que a igreja era para fazer votos, tipo de envelope. A criança nem sabia falar. E eu estava brigando com Deus para não fazer, para ninguém dizer que eu estava imitando a Deus é amor. Glória a Deus. Então, irmão, veja essas revelações, como é que o irmão está entendendo. Porque Deus não é Deus de confusão, viu? E ali eu orei ao Senhor perguntando se a criança estava sendo usada por Deus, se era mesmo para fazer os votos. E o Senhor me disse, é para fazer os votos, compre os envelopes e eu vou te dar o título de cada um. Você está entendendo, irmão Grace? Ele me deu o primeiro título, Socorro Divino. Também ninguém paga o socorro dele. Ele me deu o segundo título, Eu Sou o Senhor que te sara. Também ninguém paga. Glória a Deus. Esse nome aí é para colocar no envelope, para tirar dinheiro das pessoas, viu? Pegar o envelope e o nome do envelope é Eu Sou o Senhor que te sara. Para tu colocar dinheiro ali, viu? Esse é o nome aí dos envelopes, que Deus mandou ela fazer, segundo ela aí, né? Mas é mentira, né? Deus mandou ela fazer nada, viu? As curas dele não tem dinheiro que paga. O terceiro voto foi o do livramento. Ninguém paga o livramento. Isso são títulos, não é para pagar. Deus abençoe. Eu não sou uma mula sem cabeça. Eu sei que ninguém paga os votos, a benção nunca. Eu não sou nenhuma mula, nem uma otária, irmão. Com quem que você pensa que está lidando? Porque eu nunca fiz nada sem a direção de Deus. Até as cores da igreja, ele disse. Ele mandou tirar uma toalha de mesa porque me falou que não era das cores. E no dia que eu deixei a mesa descoberta, eu levei uma espadada. Até nisso Deus me revelou que não podia deixar nem por um segundo a mesa sem toalha. Até nisso Deus me revelou. E todos os votos, todos os títulos foi reveladíssimo pelo Altíssimo. E ele disse que ia me revelar mais. E até hoje eu estou esperando que ainda não revelou. Ele disse que todos os títulos, o irmão entende que é título, porque ninguém paga.
uma cura. Ninguém paga um livramento. Eu não sou uma mula que não entendo isso, irmão. Deus livra tanta gente que não é crente, criança, sem esse voto. Mas ele quis. E eu não questiono, não. Foi da vontade de Deus, sim. O irmão veja quem é que está lhe dando essas revelações, porque Deus não vai passar por cima de uma coisa que ele usou uma criança. E depois me confirmou e mandou aguardar os títulos. Ele revelou assim: aguarde os títulos, e demorou alguns meses para ele me revelar esses títulos. E depois de alguns meses ele me revelou os títulos que eu deveria pôr nos envelopes. Irmão, eu não queria, tá? Porque eu achava no meu achismo que as pessoas iam dizer que eu estava imitando a Deus e amor. E outra, o irmão leia 1 Coríntios. Meu irmão, se a pastora Nadir briga com Deus, imagina com a gente, hein? Se ela briga com Deus, meu irmão, imagina comigo e com você. Capítulo 3, que quando Deus põe o fundamento na vida de alguém, outro não pode dizer o que fazer. Tá? Então, o fundamento foi em mim. Deus fundou a igreja em mim, não foi nos meus filhos. Foi ele que me deu o estatuto, foi ele que me revelou o RI e foi ele que me revelou os votos. Levou 10 anos para ele me revelar o RI, que é o regulamento interno da igreja. Eu fundei a igreja em 2003, somente em 2013 que o RI foi concluído. Porque Deus fala quando Ele quer e eu tive que esperar as falas de Deus. Que eu não fui fazendo nada do meu achismo. Ai, minha amada, Deus abençoe. Então o irmão não está lidando com a pastora imbecil que tem por aí. Tudo bom para você aí, Maria Alice, viu? Tudo de bom aí. Parabéns aí pela força aí. Que Deus lhe abençoe cada dia. E que não sabe de nada. Eu estou no comando de Jeová. Isso é uma ofensa ao fundamento de Deus na minha vida. E o fundamento dessa igreja foi Deus que lançou a pedra fundamental. Então, como diz Coríntios 3, que a obra de um vira palha, a outra vira fenda, a outra vira não sei o quê. Não é? A gente tem que fazer as coisas direitinho para nossas obras não virar palha e ser queimada pelo fogo. Várias e várias vezes eu pedi confirmação desses votos, não foi uma só, foi no monte, foi jejuando, foi orando, porque eu peguei uma briga feia com Deus. Que eu tinha acabado de sair da Deus Amor, ele acabou de mandar eu fundar uma obra, e o povo ia pensar o que de mim se eu botasse os votos, imitando da Deus Amor. Eu estava numa briga, e eu só fiz os envelopes depois que Deus usou a criança e me deu os títulos. Eu não tenho nada contra o irmão, amo o irmão em Cristo Jesus, mas o irmão veja como é que o irmão está entendendo essas ordenanças de Deus. Porque Deus não passa por cima de um fundamento que ele lançou sobre uma pessoa. Que ele lançou o fundamento também, a instituição do batismo, em João Batista. E depois não mandou ninguém dizer ao João Batista o que fazer, não. João Batista sabia muito bem o que ele tinha que fazer, batizando o povo no Jordão. Então João Batista, o fundamento dele foi Deus. É confusão por causa de dinheiro, meu irmão. Por causa de dinheiro, velho. Se barraco todo aí por causa de dinheiro. 7, 8 pedidos de oferta em cada culto, meu amigo. Não é brincadeira não, viu? E não teve profeta nem conselheiro para aconselhar João Batista deixar disso, deixar daquilo, que ele era para parar de comer gafanhoto, que ele não era para se vestir de pele de animal. Ficou brabo o menino, viu? Ele se vestia, não teve vaso nenhum que Deus usou, porque o fundamento é de Deus. Então não se diz a um pastor o que fazer. Porque se o pastor é fundado por Deus, ele sabe o que fazer. E se Deus não quer uma coisa, como ele disse que não queria uma cortina de certa cor, que eu tive que tirar a cortina, ele vai me dizer o que fazer. Ele não vai usar ninguém de fora para falar isso. Socorro divino. Outras coisas ele usa, como profecia, revelação, para falar das nossas dores, das nossas causas. Mas sobre o fundamento da igreja, ele nunca vai usar ninguém de fora. Isto é que é antibíblico. Porque já está fundado por ele. Então é ele que dá as ordens diretamente àquele que ele usou. E eu estou ensinando o irmão para o irmão não passar vergonha por aí. Se o irmão for exortar outros pastores que for fundado por Deus, viu? O irmão não passar uma vergonha dentro da igreja.
Por isso que eu estou lhe dizendo. Porque se eu sou um fundamento de Deus, é ele que tem que me dizer o que está bom e o que não está. Ele não vai. Aí você já vê o nível da pessoa. A pessoa consegue brigar com Deus. Precisa mais de alguma coisa? Brigar com Deus. Pessoa que briga com Deus, briga com qualquer um, meu irmão. Uma pessoa que briga com Deus merece confiança. Brigar com Deus. Complicado aí, né? Rapaz, eu que... Raquel, Deus lhe abençoe, viu, irmã Raquel? Tudo de bom para a senhora, viu? Em nome do Senhor Jesus, viu? Obrigado. Tudo de bom para a senhora. Brigar com Deus é demais, viu? Vai dizer a outros. Ele vai dizer a outras coisas, problema de saúde da minha vida, dos meus filhos, problema da minha casa. Aí sim ele vai dizer, vai usar em revelação. Mas sobre o fundamento da igreja e o estatuto, e o RI, olha outro avião ali, ó, que passou por cima da árvore aqui. Glória a Deus, tá entendendo? Então, irmão, cuidado de onde vem essas procedências que o irmão tá ouvindo, porque o diabo é sujo. Ele pode ter lançado a seta para arrancar o voto da igreja, para me desobedecer o meu Deus, e eu não vou tirar o voto. Só se Jesus me disser que é para tirar cara a cara e eu tiro. Agora por que Deus não revela esse voto do livramento para as outras igrejas aí? Ô incauto, vocês que acreditam nisso? Tem dinheiro que paga. O terceiro voto foi o do livramento. Ninguém paga o livramento. Isso são títulos, não é para pagar. Deus abençoe. Eu não sou uma mula sem cabeça. Eu sei que ninguém paga os votos, a bênção nunca. Eu não sou nenhuma mula, nem uma otária, irmão. Com quem que você pensa que está lidando? Porque eu nunca fiz nada sem a direção de Deus. Até as cores da igreja, ele disse. Ele mandou tirar uma toalha de mesa porque me falou que não era das cores. E no dia que eu deixei a mesa descoberta, eu levei uma espadada. Até nisso Deus me revelou que não podia deixar nem por um segundo a mesa sem toalha. Até nisso Deus me revelou. E todos os votos, todos os títulos foi reveladíssimo pelo Altíssimo. E ele disse que ia me revelar mais. E até hoje eu estou esperando que ainda não revelou. Ele disse que todos os títulos, o irmão entende que é título, porque ninguém paga uma cura. Ninguém paga um livramento. Eu não sou uma mula que não entendo isso, irmão. Deus livra tanta gente que não é crente, criança, sem esse voto. Mas ele quis. E eu não questiono, não. Foi da vontade de Deus, sim. O irmão veja quem é que está lhe dando essas revelações, porque Deus não vai passar por cima de uma coisa que ele usou uma criança. E depois me confirmou e mandou aguardar os títulos. Ele revelou assim, aguarde os títulos, e demorou alguns meses para ele me revelar esses títulos. E depois de alguns meses ele me revelou os títulos que eu deveria pôr nos envelopes. Irmão, eu não queria. Tá? Porque eu achava no meu achismo que as pessoas iam dizer que eu estava imitando a Deus de amor. E outra, o irmão leia 1 Coríntios. Meu irmão, se a pastora Nadir briga com Deus, imagina com a gente, hein? Se ela briga com Deus, meu irmão, imagina comigo e com você. Capítulo 3, que quando Deus põe o fundamento na vida de alguém, outro não pode dizer o que fazer. Tá? Então, o fundamento foi em mim. Deus fundou a igreja em mim, não foi nos meus filhos. Foi ele que me deu o estatuto, foi ele que me revelou o RI e foi ele que me revelou os votos. Levou 10 anos para ele me revelar o RI, que é o regulamento interno da igreja. Eu fundei a igreja em 2003, somente em 2013 que o RI foi concluído. Porque Deus fala quando Ele quer e eu tive que esperar as falas de Deus. Que eu não fui fazendo nada do meu achismo. Ai, minha amada, Deus abençoe. Então o irmão não está lidando com a pastora imbecil que tem por aí. Tudo bom para você aí, Maria Alice, viu? Tudo de bom aí.
Parabéns aí pela força aí. Que Deus lhe abençoe cada dia. E que não sabe de nada. Eu estou no comando de Jeová. Isso é uma ofensa ao fundamento de Deus na minha vida. E é o fundamento dessa igreja foi Deus que lançou a pedra fundamental. Então, como diz Coríntios 3, que a obra de um vira palha, a outra vira fenda, a outra vira não sei o quê. Não é? A gente tem que fazer as coisas direitinho para nossas obras não virar palha e ser queimada pelo fogo. Várias e várias vezes eu pedi confirmação desses votos, não foi uma só. Foi no monte, foi jejuando, foi orando, porque eu peguei uma briga feia com Deus. Que eu tinha acabado de sair da Deus Amor, ele acabou de mandar eu fundar uma obra, e o povo ia pensar o que de mim se eu botasse os votos imitando da Deus Amor. Eu estava numa briga. E eu só fiz os envelopes depois que Deus usou a criança e me deu os títulos. Eu não tenho nada contra o irmão, amo o irmão em Cristo Jesus, mas o irmão veja como é que o irmão está entendendo essas ordenanças de Deus. Porque Deus não passa por cima de um fundamento que ele lançou sobre uma pessoa. Que ele lançou o fundamento também, a instituição do batismo, em João Batista. E depois não mandou ninguém dizer ao João Batista o que fazer, não. João Batista sabia muito bem o que ele tinha que fazer, batizando o povo no Jordão. Então João Batista, o fundamento dele foi Deus. É confusão por causa de dinheiro, meu irmão. Por causa de dinheiro, velho. Se barraco todo aí por causa de dinheiro. 7, 8 pedidos de oferta em cada culto, meu amigo. Não é brincadeira não, viu? E não teve profeta nem conselheiro para aconselhar João Batista deixar disso, deixar daquilo, que ele era para parar de comer gafanhoto, que ele não era para se vestir de pele de animal. Ficou brabo o menino, viu? Como ele se vestia, não teve vaso nenhum que Deus usou, porque o fundamento é de Deus. Então não se diz a um pastor o que fazer. Porque se o pastor é fundado por Deus, ele sabe o que fazer. E se Deus não quer uma coisa, como ele disse que não queria uma cortina de certa cor, que eu tive que tirar a cortina, ele vai me dizer o que fazer. Ele não vai usar ninguém de fora para falar isso. Socorro divino. Outras coisas ele usa, como profecia, revelação, para falar das nossas dores, das nossas causas. Mas sobre o fundamento da igreja, ele nunca vai usar ninguém de fora. Isto é que é antibíblico. Porque já está fundado por ele. Então é ele que dá as ordens diretamente àquele que ele usou. E eu estou ensinando o irmão para o irmão não passar vergonha por aí. Se o irmão for exortar outros pastores que for fundado por Deus, viu? O irmão não passar uma vergonha dentro da igreja. Por isso que eu estou lhe dizendo. Porque se eu sou o fundamento de Deus, é ele que tem que me dizer o que está bom e o que não está. Ele não vai... Aí você já vê o nível da pessoa. A pessoa consegue brigar com Deus. Precisa mais de alguma coisa? Brigar com Deus. Pessoa que briga com Deus, briga com qualquer um, meu irmão. Uma pessoa que briga com Deus merece confiança. Brigar com Deus. Complicado aí, né? Rapaz, Raquel, Deus lhe abençoe, viu, irmã Raquel? Tudo de bom para a senhora, viu? Em nome do Senhor Jesus, viu? Obrigado. Tudo de bom para a senhora. Brigar com Deus é demais, viu? Vai dizer a outros. Ele vai dizer a outras coisas, problema de saúde da minha vida, dos meus filhos, problema da minha casa. Aí sim ele vai dizer, vai usar em revelação. Mas sobre o fundamento da igreja e o estatuto, e o RI, olha outro avião ali, ó, que passou por cima da árvore aqui. Glória a Deus, tá entendendo? Então, irmão, cuidado de onde vem essas procedências que o irmão tá ouvindo. Porque o diabo é sujo. Ele pode ter lançado a seta para arrancar o voto da igreja, para me desobedecer o meu Deus, e eu não vou tirar o voto. Só se Jesus me disser que é para tirar cara a cara e eu tiro. Agora por que Deus não revela esse voto do livramento para as outras igrejas aí? Ô incauto, vocês que acreditam nisso? Eu quero saber. Por que Deus não revela esse voto do livramento para outras igrejas? Me diga aí. Não foi Deus que mandou?
E por que Deus não manda o pastor de outras igrejas aí também fazer esse voto lá? Me diga aí. As pessoas, olha, essa turma gosta de ser enganada, entendeu? Essa turma gosta de ser enganada, entendeu? Você fazer de besta, de trouxa mesmo. E me faça de idiota mesmo. Eu gosto de ser feito de trouxa, de idiota mesmo. Eu gosto de ser feito de idiota mesmo. Aí fala com ela que é para fazer voto do livramento. Tá com outro pastor, Deus disse que não é para fazer. Turma gosta disso, né, meu irmão? Turma gosta disso. Por isso que ele alimenta o povo com o que o povo gosta, né? Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Um abraço. Receba. Peraí. Receba! Fim de foto. Ainda Augusto falou lá no fundo, receba! Grace não vai deixar isso por isso não, viu? Ele vai enviar um áudio de volta, respondendo ela, viu? Tá aqui, ó. Os áudios tá aqui, a conversa todinha, ele e ela aqui, ó. Nenhum de oferta. Eu vou responder a senhora por áudio, tá bom? Quem está levando isso à paz do Senhor Jesus Cristo, quem está levando esse recado de Deus como ofensa é a senhora. O que eu deixei bem claro foi em relação ao voto do livramento. Deus não precisa de voto nenhum, de oferta nenhuma, para envelope nenhum para poder livrar alguém. Eu não falei em relação a nenhum outro voto. Eu falei que quando eu olhei a caixinha... Nadir Pancadão. Ei, Bispa Nadir Pancadão. Tem que botar o nome dela assim, viu? Bispa Nadir Pancadão. É que nem a irmã colocou aí, ó. Na briga com Deus, briga com Jesus, briga com o diabo, briga com o Iemanjá e ainda briga com os inscritos. É lapada para todo lado, viu? Ô mulher valente. Dos votos, e Deus me mostrava o voto do livramento. Ele disse, eu não preciso de dinheiro algum para livrar ninguém. Amém? Então, isso está fora da Bíblia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que eu temo e os livra. Então, isso é antibíblico. Deus me falava com relação a esse voto do livramento, que ele não precisa de nada, de nenhum dinheiro para poder livrar. É só as orações mesmo dos irmãos, a intercessão, e que Deus coloca os anjos para poder estar livrando a todos nós. Amém? Não é uma ofensa. Eu sei que quem me falou foi o próprio Deus. A senhora recebe se quiser. Se não quiser também, a senhora não é obrigada a receber. Nenhum dos dois, é ela que mente mesmo. Viu? Mas o recado está dado. O recado foi dado, entendeu? Firme com Jesus. E é pronto, minha irmã. Siga firme com Jesus. Eu falei o que Deus mandou e pronto. Vocês não são obrigados a acatar. Agora... Se tirar o voto, não dá para abrir mais igreja. Tem que ter o voto. No dia do juízo, não vai dizer para Deus que está inocente. Porque Deus me mostrou lá, eu vi claramente. Falei, meu Deus, igual a Deus é amor. Eu pensei na hora, com esse voto do livramento, sabendo que quem livra é o Senhor e os anjos do Senhor é quem nos livra. Não concordo e Deus abomina esse voto. Voto de livramento é antibíblico. A irmã Márcia botou assim, porque ela está mentindo. Ela está mentindo porque Deus não pede dinheiro a ninguém para livrar a vida de ninguém, né? Entendeu? Ela está mentindo. Esses votos aí, não é só ela não. Tem várias igrejas, é tudo mentira. Nenhum voto desse aí é bíblico. Deus não mandou ninguém fazer esses votos aí, que eles fazem aí. Voto do livramento, voto disso, voto daquilo, voto do Salmo 91, voto do Salmo 23. É tudo para arrancar dinheiro das pessoas. Não sou contra que dê um dízimo, que dê oferta, mas esses votos aí, isso aí é absurdo. A pessoa já dá dízimo, já dá oferta, ainda tem que pegar esses envelopes aí para dar voto do livramento. E pior, na Deus é amor, que a turma ameaça. Olha, teve uma pessoa que saiu da igreja sem um voto do livramento e foi atropelada. Na Deus é amor, a turma diz isso, os pastores, viu? Na igreja Deus é amor. Olha, teve irmão aqui que não pegou o envelope do voto do livramento, quando saiu aqui na rua, foi atropelado. As igrejas aí pedem a passagem da pessoa. Quando a pessoa sacrificar a passagem para voltar a pé para casa, quando a pessoa não tem dinheiro para dar, tem só a passagem. Sacrifica a sua passagem, a pessoa dá a passagem e volta para casa a pé. Triste, né, meu irmão? Ah, tá bom, irmã Márcia. Tá bom, Márcia. Obrigado, viu, minha amada? Obrigado aí. Deus abençoe, tá certo. Obrigado, viu? Ah, tá certo. Deus abençoe. Por causa que ele... Irmã, se a senhora recebeu como ofensa,
eu não posso fazer nada, porque eu não vou voltar atrás no recado de Deus. É muito simples. Continua ali colocando voto para as pessoas, voto do livramento para as pessoas colocarem a oferta, achando na cabeça deles, eles acham que vai colocar a oferta ali e que Deus vai guardar eles por causa daquele envelope, daquele dinheiro que eles colocam ali dentro, sendo que não é, a verdade não é essa. Deus livra através da oração. Amém? Dos anjos do Senhor que estão, através da oração, vai guardar aquela pessoa ali. Amém? Já tem dízimo, já tem oferta, já tem dízimo. A pessoa fazer um outro voto com o Senhor, um voto com Deus, agora, do livramento, para Deus livrar, não. Isso aí, o sangue de Jesus tem poder. Aqui, a igreja está colocando tudo. Olha aqui, ó. Olha. Minha irmã querida, como a senhora pode ver, eu já tinha relatado que Deus já tinha me mostrado. Ele falou, mandou aqueles áudios, ela não respondeu, ela ficou calada, entendeu? Ele foi lá e cutucou de novo, até ela responder de volta, viu? Ele é manipulador. No laudo médico de igreja isso tem. Ele é esquizofrênico, tem comportamento manipulador. Num laudo dele tem aqui, que foi exposto aqui no YouTube, viu? Isso tudinho. Mostrado sobre a Igreja Deus é Amor, referente a esses votos, ao voto do livramento. Deus não me falou referente a nenhum outro voto, a outras coisas sobre voto, mas sobre este voto do livramento, Deus me deixou bem claro sobre isso. Amém? Então, assim, quando eu falei foi direcionado por Deus, e é isso, eu só tenho a dizer que eu estou entregue o recado, aí a senhora vai se examinar, aí, né, com a senhora e Deus agora, a Bíblia fala que Deus não tem culpado por inocente, amém? Os recados que eu dei, como a senhora perguntou, que eu tenho que ver de onde está vindo essas profecias, a profecia eu te garanto que veio do próprio Deus, diretamente dele para a senhora, amém? Assim como Deus tem velado por cada palavra que eu disse. O Rodrigo Silva, eu entreguei o recado, já chegou aqui o recado até a mim, que a igreja está toda vazia, que todo mundo da igreja dele está saindo embora, foi embora, pediu para eu tirar o vídeo do ar, porque o povo da igreja tudo saiu, está saindo todo mundo. Então é assim, eu entrego o recado de Deus, eu entrego nas mãos de Jesus Cristo, e eu não estou preocupado se a pessoa vai receber ou não. Minha obrigação é entregar o recado de Deus, amém? Pode falar, se tiver. Ô, irmão Gleison, meu querido, eu não tô levando pro lado da ofensa. O irmão tá confundindo alhos com brugalhos. Jamais eu vou levar uma coisa assim pro lado da ofensa que se diz a respeito de igreja ou do evangelho. Eu falei pro irmão que eu vou esperar, se Deus for falar que esse voto, falou pro irmão que esse voto não é dele, ele precisa falar para mim. É isso que eu quero que o irmão entenda. Porque o fundamento da igreja está em mim, não está no Augusto, não está nos meus filhos, não está em ti. Qual é a realidade? Sabe o que eu vou te dizer? Depois você examina na sua Bíblia, em sua casa, o livro de 1 Reis. Estuda ali do capítulo 16, estuda até o capítulo 22, viu? Estuda esses capítulo 16, 17, o 18 e o 19. Até aí tá bom, você estudar. Mas senhora, você quer chegar onde? Porque Acabe escolheu casar com uma estrangeira, não com uma israelita. E essa estrangeira chamada Jezabel, ela vai chegar em Israel, ela vai contaminar o povo de Israel, ela vai fazer o povo de Israel se prostrar diante de um ídolo e dizer a esses profetas, que era profeta de Deus, mas virou falsos profetas. Dizer, não, é uma maneira de a gente se aproximar de Deus, é você se prostrando diante desse ídolo. Essa mulher faz a mesma coisa. E aí vocês
não consegue ver que ela é uma mentirosa? Que na boca dessa moça quem fala é o diabo, essa senhora de idade que deveria tomar vergonha, entendeu? Qual é o exemplo que essa senhora vai passar para os netos? Aliás, o filho dela está aí, receba! Irmão, estão brincando. Essas pessoas são sanguessuga. Essas pessoas dizem que Deus está mandando, que Deus está dizendo, que Deus... Esse Deus é mendigo. Esse Deus é mendigo. Aí uns dizem, o anjo está aqui, o outro diz, o homem de branco está aqui. Aí eu só não vejo o carro forte de Deus recolhendo esses dízimos, essas ofertas, esses envelopes. Porque deveria Deus então mandar um carro forte, né, para recolher todo esse dinheiro que Deus, eles dizem, né, manda o povo dar para o povo receber uma proteção, uma cura, ou seja lá o quê? Já pensou? Você já parou? Aí voltando aqui a Jezabel, quando Elias chama ali no Monte Carmelo o povo para o debate, vai, crama aí o seu Deus aí, se ele descer fogo do céu, ele é Deus, crama. Aí tá lá os abestalhados se matilizando, se cortando. Bau. Assim é esse povo aí, irmão. Assim é esse povo aí. E o que me deixa mais triste é que o povo sobe nesses púlpitos, nesses altares, entra dentro desse chiqueiro, investindo muito e não vendo nada. Sabe por quê? Porque Baal não é Deus. Você está entendendo? Baal não é Deus. Não está entendendo, não? Nadir não é pastora, não é bispa, não é profeta, não é reveladora, não é banana nenhuma, nem ela e nem muitos aí. Esses povos aí são lobo travestido de ovelha. Esses povos aí são destruidor. Esse povo aí, como Jesus disse, são ladrões, assassinos. Como é que é isso, Marcelo? O assassino não é só aquele que vai de contra a vida de uma pessoa, não. É que destrói a vida financeira daquela pessoa. É que destrói o projeto, o sonho daquela pessoa. Isso também é um assassino, é um destruidor. Marcelo, você está chamando Nadir de... eu não vou nem falar isso, eu vou esperar vocês opinar, porque Jezabel é prostituta. Ela é prostituta mesmo, a Bíblia diz. Ela é a prostituta do engano. Porque vocês acham que prostituta é aquela pessoa que vai e faz o corpo de mercadoria. Não. Ali não é só aquilo que é considerado prostituição. Não. São vários tipos de prostituição. E um desses vários tipos a gente vê dentro desse círculo chamado religião. Olhe como se prostitui vendendo o nome de Jesus. Olhe como se prostitui fazendo malabarismo, palhaçadas, mudança de voz, etc, com um propósito, arrancar dinheiro. Aí tem vários tipos de nome. O prostituto do evangelho, o estelionatário do evangelho, o enganador da fé, enfim. Essas pessoas são tudo isso aí. São tudo isso aí. Aí eu vou mostrar aqui o vídeo. Ela insistindo. Uma hora ela diz que Deus falou, outra hora ela diz, deixe Deus então falar comigo. Esse Deus, ele vai e volta, sabe? Esse Deus dela, ele é um Deus, sabe? Então, irmão, em nome de Jesus, qual é a dificuldade de você examinar a Bíblia? Qual é a dificuldade de você abrir o livro santo, sagrado, e se você não entender, você dizer, Deus, fala comigo, abre meus olhos, me dá entendimento, me dá discernimento, me ensina eu me aproximar do Senhor, me ensina, Deus.
Não precisa você de ninguém, você precisa somente de Deus. De Deus, irmão. Aí, como eu disse, cadê o anjo de Deus, carro forte, para vir pegar esses envelopes, essas ofertas, esses dízimos, nesses lugares que dizem ser a casa de Deus, e que Deus disse: traga os dízimos, a oferta, traga tudo que você mandou, porque Deus é que pede, é porque Deus é que está dizendo, é porque pronto, se Deus é que pede, é de Deus, então devolve a Deus. Vamos parar de ser abestalhado? Me desculpe, mas a palavra é essa. Vamos parar de ser idiota. Vamos parar. Vamos parar de se enganar. Desperta. Desperta. Porque Deus, o Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, não precisa da sua esmola. Não depende de você. Bota isso na sua cabeça. E vamos parar de estar indo atrás desses exploradores, sanguessuga, estelionatário da fé. É o que essas pessoas são. Lobos, devoradores, cães destruidores. Desperta, irmão, no poder do nome de Jesus. Amém? Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, compartilhe com seus amigos e grupo. Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo.